Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos de volta ao programa Jornal Potiguar Notícias. O intervalo foi bem rapidinho, já voltamos aqui para o segundo bloco. E você sabe, estamos ao vivo pela página Potiguar Notícias pelo Facebook, estamos ao vivo também pela PNTV, ao vivo pelo portal Potiguar Notícias e nas ondas do rádio aqui em Parnamirim, pela 87.7 FM Parnamirim. E conforme eu falei no primeiro bloco, estamos aqui com o empresário Walter Dori, a quem eu tenho a honra de saudar aqui nessa tarde. Walter Dori, boa tarde e bem-vindo ao programa. Boa tarde, bom dia, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com o Pinto Júnior, aqui na Potiguar Notícias, ao lado de Cefas, para conversar alguma coisa que acharam interessante, né, e falar alguma coisa sobre a história da Dori ou algo que... Perfeito. Vou pedir só para o senhor subir mais o microfone para melhorar o áudio para os ouvintes. Walter, vamos começar falando sobre a história da Dori. Todo Potiguar conhece a Dori, né? Faz parte até do imaginário do norte rio-grandense. A empresa foi fundada em 1911, ou seja, antes, como a gente estava conversando, antes da Primeira Guerra Mundial. Como foi a fundação da Dori, Walter? Bom, a Dori nasceu com o meu avô, que veio de Londres, né, da Inglaterra, veio morar aqui no Brasil para construir as estradas, as ferrovias no Nordeste. E como ele era uma pessoa, vamos dizer, polivalente, né, no sentido da palavra, ele era químico, tinha formação como químico industrial, nessa parte de engenharia mecânica e também. Então, naquele tempo, os ingleses, eles praticamente detinham esse conhecimento e eram experts no mundo todo. A Inglaterra, nesse tempo da Rainha Vitória, ela tinha um domínio total no mundo, na Índia, na África, na Ásia, e também vieram alguns ingleses para o Brasil fazer esses trabalhos. Então, isso remonta a um longo tempo, a essa data. E ele, na verdade, chegou no Brasil no final do século XIX, 1800, nos finais de 1800. E, por exemplo, ele fundou a Dori antes mesmo do nascimento de meu pai. Meu pai foi um continuador dele, só que meu pai nasceu em 1924. E a Dori foi fundada entre 1910 e 1911, né? E, de uma forma, quando meu pai contava essa história, que eles tinham que fazer gás carbônico, naquele tempo que os equipamentos eram difíceis, mas tinha que gasificar, que a bebida tinha que ser gasificada. Isso é uma das características de refrigerante. Então, quer dizer, tinha que lançar mão, tinha que bombear, chacoalhar os equipamentos. Tudo de maneira manual e artesanal. Tudo de maneira, exatamente, bem diferente, né? Inclusive as tampas que vinham todas... essas vinham embaladas, as garrafas de vidro eram muito grossas, diferentes, e umas tampas de rolha que você tirava ela, umas rolhas assim, num formato bem diferente do atual. Que é uma pena eu não estar com uma garrafa dessa aqui. Mas é uma história muito bonita, Dori, porque eu acho assim, ela é a empresa mais antiga do estado e talvez, quem sabe, da Paraíba, do Rio Grande do Norte junto. E talvez, assim, está entre as mais antigas. Eu desconheço, eu não conheço uma indústria que chegou a ter, que foi fundada aqui no Nordeste em 1911. Se tiver alguma, eu não sei. Mas eu quero dizer assim, tem uma história interessante. Eu acho que o simples fato dessa história já nos leva, assim, a ter um olhar diferente, né? Então, você passou... Essa empresa, na verdade, ela começou antes da Primeira Guerra Mundial. Isso é muita coisa. Então atravessou-se, então veio para o Rio Grande do Norte e não deu. Então ele trouxe meu avô em 1916 para Natal e depois voltou para Paraíba. Então aqui não deu, no primeiro momento, aqui não deu tão certo. Então voltou para João Pessoa, sua matriz, e ficou lá. Só veio novamente para Natal aproximadamente em 1952. Ali pelo Alecrim, a gente começou pela rua Agostinho Leitão, depois foi para Silvio Pélico. Então, meu pai, o casal teve 4 filhos, sendo meus 2 irmãos mais velhos, nasceram em João Pessoa. Então, isso é o marco, esse marco, assim, que divide, né? São 2 filhos, eu e a minha irmã mais nova, Mildred, e os 2 mais velhos nasceram na Paraíba. Então,
nessa fase dos 4 filhos, então houve essa transferência. Meu pai ficou aqui em Natal e os 2 irmãos dele ficaram na Paraíba. Pronto, então assim, e ele aí ficou até o ano de 1999, quando já não dava mais, problema de poço, a gente já estava trazendo água de Parnamirim, caminhão-pipa, a gente já estava trazendo em 1998, coisa de 10 a 15 caminhões de pipa para a fábrica, porque ninguém poderia usar a água do poço, né? Então, tudo isso é marcante, é uma história muito interessante. É muita história, né, Walter? Muita história. Muita, porque ela é uma história também que ela tem tudo a ver com esse processo de industrialização, as mudanças tecnológicas em máquinas, garrafa de vidro para garrafa de cerveja, fazer refrigerante. Era essa a pergunta que eu ia fazer, Walter. Como está a tecnologia hoje da Dori? É uma tecnologia de ponta? Como é que foi essa transição para a tecnologia do século XXI? É uma transição que ela aconteceu assim, ao longo do tempo, tanto na parte financeira e econômica, como atravessamos os diversos planos, né? O plano cruzado, o plano o real, o fechamento de banco, o fechamento, a proibição, né? O confisco da era Collor, o confisco financeiro, toda essa trajetória também tributária que o governo impõe aos fabricantes, dificultando a vida das empresas. Então, quer dizer, na parte tecnológica é interessante também, interessantíssimo, porque você sai de garrafa de vidro pequena para garrafa de vidro de cerveja, aí existe um boom, quer dizer, um aumento grande de venda e de produção, e depois você começa em garrafa em PET e não para mais, está entendendo? Então, é uma coisa assim que a gente acompanhou passo a passo, milímetro por milímetro, todas essas transformações, e isso é bem interessante, certo? Perfeito. Walter, qual seria o segredo, na sua opinião, da longevidade da empresa? Seria a união familiar? Seria a forma como vocês lidam? Qual o segredo da Dori chegar aos 106 anos? Eu não sei, eu acho que é uma energia que... Assim, eu acho que nem tanto pela parte familiar, porque nós temos uma fábrica em João Pessoa, também que já passou por problemas, tivemos que fechar e tal, assim, que faz parte desse cenário da nossa história. Começamos em João Pessoa, mas hoje a fábrica é aqui. Eu não sei, eu atribuo uma parte muito grande do sucesso, do sucesso da sobrevivência. Enfim, nós não somos uma empresa que cresceu, nós temos aproximadamente 300 pessoas, 300 colaboradores, mas está fincado um pé numa realidade econômica como a do Brasil é um tanto difícil, não é fácil você conviver, vamos dizer, dentro dessa realidade que o Brasil, que a política econômica, ela impõe vamos dizer, ao industrial, entendeu? É muito difícil e outra coisa é que o Brasil ele não é muito competitivo, o governo também não tem ajudado muito, e a gente não adianta entrarmos em detalhes a respeito do dia a dia, porque o que nós estamos vendo hoje é essa realidade dificílima que tem que ser mudada, né, urgente. A realidade é complicada, todos os empresários que a gente entrevista aqui dizem isso. Mas o senhor está entre os empresários otimistas com os próximos anos ou daqueles mais céticos? Não, eu tenho um otimismo mesmo, assim, eu sou otimista. Agora, o governo tem que fazer o seu dever. Eu acho que aí a gente tem que chamar a atenção. Eu acho que a sociedade toda tem que participar de uma mudança radical e querer a mudança. A mudança tem que as pessoas também que elegem têm que mudar os dirigentes. Eu acredito que quase todos os políticos têm que ir para fora, deveriam ter vergonha e não voltar a se candidatar. A política está muito suja, é uma nódoa muito grande. E há uma mentira também muito grande colocada para as pessoas de que eu nada sei, eu não sei de nada, não aconteceu nada comigo. Então tudo isso, minha gente, isso não tem nada a ver. Todo mundo sabe e afinal, o Odebrecht deu dinheiro para quem? Jogou no céu? Entendeu? Então não é. A realidade da gente é uma realidade difícil e dura. O brasileiro tem que mudar ou então vai ser penalizado o resto da vida. O Brasil pode se tornar um país que não dá mais para viver, se continuar dessa forma. Mas se a gente resgatar os valores, a moralidade,
a ética, está entendendo? Em todos os setores, em todos os, digamos assim, em todo, tanto municipal, a nível municipal, como a nível federal, estadual, em toda a escala pública, em todas as instituições, o povo resgatando essa moralidade, pode haver uma melhoria e o Brasil pode resgatar valores e crescer grandemente. Então, eu tenho essa expectativa. A minha expectativa é de uma expectativa de crescimento, de melhora. Se for para ficar para trás, é melhor sair daqui e morar em outro lugar, porque aqui não vai oferecer. Se o Brasil não conseguir mudar, é melhor ir para outro lugar. Isso aí eu tenho afirmado. Perfeito. Nosso tempo está quase acabando, a conversa aqui está muito bacana com Walter Dori, da empresa Dori. Walter, uma curiosidade, antes da gente terminar aqui. Qual é o maior desafio para o senhor enquanto empresário? É a questão tributária, é a qualificação, a mão de obra? Qual é o maior desafio, qual é o maior engasgo, no caso do senhor, gerenciando a Dori? Bom, a gente trabalha com a Dori trabalha com a equipe, com uma auditoria, uma consultoria que nós temos feito continuadamente para podermos interpretar os números e às vezes os números não são assim tão fáceis de você, devido a esse clima, essa coisa mas tenho visto, na sociedade, aqui em Natal, no Brasil todo, uma dificuldade muito grande da maioria das empresas. Você chega nos shoppings, muitas lojas fechando, muita gente desempregada, e eu acho que o povo não quer isso, o povo quer emprego, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que agilizar. Mas a sua pergunta com relação às dificuldades, dificuldades nossas, não há uma queda, digamos assim, não existe queda em venda, a gente se mantém, é mantido a venda, é mantido o ritmo, mas também não existe, ninguém pode aumentar preços, são muito competitivos, há muita competitividade no setor, e os custos também, os custos nunca param de crescer, né? Então, ter muito controle, procurar enxugar ao máximo, né? E todos os fatores, eles são importantes para um bom desempenho, né? Então, a gente nada é irrelevante, tudo é relevante. Você tem que cuidar, tem que olhar, tem que economizar aqui e acolá para sobreviver. Não tem nada fácil, mas a gente tem que ser confiante. Nada é fácil, mas sempre na luta, né? Sempre na luta, sempre otimista. Estamos aqui conversando com o empresário Walter Dori, que falou aqui sobre toda a empresa centenária, a história centenária da empresa Dori. Queremos agradecer sua participação aqui, lhe parabenizar pelo empreendedorismo e dizer que o programa, o Jornal Potiguar Notícias, estará sempre aberto para o senhor. Obrigado, Céfalo. Um bom dia para todos, os telespectadores também. Agradecer aqui, Pinto, ter me chamado, me convidado mais uma vez. E vamos continuar, o nosso propósito é de continuidade e oxalá todos estejam assim preparados para as mudanças que virão, que eu acredito que virão coisas boas pela frente. Pelo menos a gente está tentando limpar o sujo, estamos tentando tirar. E haver uma modificação, eu tenho uma expectativa muito grande de uma modificação radical daqui para frente, sabe? Uma modificação radical em valores, em conceitos, inclusive que resultem em pessoas diferentes, que direcionem, tomem conta vamos dizer, na área política e na área, né, de economia, que possam precisamos todos, reverter esse quadro, reverter o quadro de desgraça e de coisa ruim que o brasileiro está acostumado a bebericar diariamente. É preciso que haja uma reversão total disso tudo, dos valores e tudo mais. Perfeito, isso é o que todos nós sonhamos, esperamos todos que isso aconteça. Queremos agradecer a Walter Dori, agradecer a você que está nos assistindo, lembrar que esse vídeo com esse bate-papo bem bacana com Walter Dori está disponível na página Potiguar Notícias. Qualquer momento, hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você vai no ícone vídeos e acompanha a entrevista inteira na íntegra. E esse bate-papo vai ser transformado em matéria para o portal Potiguar Notícias. Queremos agradecer a todos que nos viram, aos que nos ouviram pelo 87.7 FM Parnamirim, desejar a todos uma boa tarde, uma tarde produtiva e até amanhã.